PS Drones. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Então vim, aqui estou, mas respeito por favor. O rap firme e forte se ligou. Cara feia pra mim é fome, seu doutor. Engole seu preconceito, meu senhor. Aqui cheguei, aqui vou ficar. Minha história aqui vou plantar. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Saudade de Cuiabá, claro que tenho, mas aqui em Curitiba eu vou prosperar. Deus está comigo e nada vai me abalar. Inimigo ri, mas depois vai chorar. Quem desacreditou, quem me subestimou, quem me odiou, quem me julgou, sinto muito em lhe dizer, o mal não está em mim, o mal está em você. Ser humano medíocre e mesquinho, que não quer ver o outro vencer. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Pra esse tipo de gente só dou um conselho, vai ali no mercado comprar detergente e diante do espelho beba moderadamente. Quem sabe assim você lava a boca, você limpa a mente, verá que sua vida mudará completamente. Eu vou seguindo em frente, rimando nessa canção. Pra tudo na vida existe a superação. Saudade sufoca dentro do coração. Saudade de quem eu deixei para trás. Desistir jamais. Vida que segue, o que não mata fortalece. Então se alegre, porque lembrança boa. Salve, salve, manos e minas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem. Satisfação total. Bem-vindos e bem-vindas aí para mais um vídeo da semana, galera. É isso aí, rapá. Mais um vídeo chegando aí no canal do rapper Mano Careca. Satisfação total, aquele forte abraço para você que está assistindo esse vídeo. Assista e comenta, daqui a pouco a gente vai falar sobre o personagem nosso. Salve, salve, manos e minas. Então, quem vos fala, você já conhece, né? Rapper Mano Careca. Lembrando que semana passada nós falamos então da escrava Anastácia, né? Uma escrava que foi vítima aí, certo, de vários assédios sexuais, resistiu, mas infelizmente ela acabou sendo violentada. E agora no vídeo da semana vamos falar sobre Paulo Freire, galerinha. Isso mesmo. Paulo Freire, para quem não conhece, é o pai da pedagogia, não é não? Paulo Freire é o vídeo da semana. Então prepara o teu coração, prepara aí para assistir do começo até o fim, porque a gente vai falar sobre esse cara que revolucionou a educação do Brasil e é referência hoje em dia em vários países, inclusive nos Estados Unidos, dentre outros países no qual os estudiosos ainda estudam sobre Paulo Freire. Tamo junto, né? Gravando esse vídeo então, nada mais nada menos que em Araucária, como sempre, né, não? Para você acompanhar aí, lembrando que você pode deixar teu comentário, teu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, comentar esse vídeo, divulgar, compartilhar para geral aí das suas redes sociais. Tamo junto. Salve, salve! Então, rapaziada, manos e minas, lembrando que daqui a pouco, né, dentro de poucos dias, estaremos lançando aí música nova, Outro Tempo. E antes, você pode estar conferindo os trabalhos anteriores aí nas plataformas digitais, como Deezer, Spotify, Amazon, Tidal, entre outras plataformas digitais aí da tua preferência, certo? É nóis! Lembrando que esse vídeo da semana a gente vai falar de Paulo Freire. Assista do começo até o fim, comenta, deixa teu comentário, espalhe o link. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que eu sempre deixo na descrição dos vídeos links das plataformas digitais e também sociais, certo? Instagram, Twitter, Facebook, para você estar acompanhando aí o nosso trampo. É nóis, satisfação total. Bem-vindo, bem-vinda. Paulo Freire é o vídeo da semana. Já ouviu falar? Com certeza sim, né?
Se não ouviu falar, vai ouvir agora. Se já ouviu falar, já estudou na faculdade, no ensino médio, vai fazer aí uma boa de uma recordação. Tamo junto. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Então vim, aqui estou, mas respeito por favor. O rap firme e forte se ligou. Cara feia pra mim é fome, seu doutor. Engole seu preconceito, meu senhor. Aqui cheguei, aqui vou ficar. Minha história aqui vou plantar. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Deus disse vai, não desista, vai a luta, vai. Existe uma saída, vai. Saudade de Cuiabá, claro que tenho, mas aqui em Curitiba eu vou prosperar. Deus está comigo e nada vai me abalar. Inimigo ri, mas depois vai chorar. Quem desacreditou, quem me subestimou, quem me odiou, quem me julgou, sinto muito em lhe dizer. O mal não está em mim, o mal está em você. Ser humano medíocre e mesquinho, que não quer ver o outro vencer. Cuiabá versus Curitiba, Curitiba versus Cuiabá. Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire, ou MC, Recife, 19 de setembro de 1921. Morreu em São Paulo, 2 de maio de 1997. Foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Seu trabalho teórico envolve uma forte crítica da educação bancária comum em seu tempo, na qual o professor faz depósitos de conhecimento no aluno, que os recebe passivamente. Em vez disso, Freire propõe uma educação dialógica, isto é, fundamentada no diálogo. Tal educação é também problematizadora, pois induz os educandos a terem uma postura crítica ante a realidade que os oprime. Freire também é famoso por ter desenvolvido um método de alfabetização de adultos que busca desenvolver essa consciência crítica no momento da alfabetização. Freire, acreditando que todos os homens têm por vocação o ser mais, buscava que eles fossem sujeitos de suas ações, atingissem sua plena realização enquanto seres humanos e fossem capazes de transformar o mundo. Seu principal trabalho, Pedagogia do Oprimido, livro que propõe sua pedagogia dialógica, se diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicionais, isto é, defendeu o diálogo com as pessoas simples e não a imposição de ideias pré-concebidas sobre elas, o que para Freire é mero ativismo. Trata-se do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América, e recebeu diversos galardões, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a Lei número 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Embora suas ideias nunca tenham sido amplamente aplicadas em todo o território brasileiro, experiências pontuais são registradas. Na cidade de Diadema, por exemplo, o referencial freireano foi orientador da política pública de educação na gestão municipal de 2004 a 2008. Segundo uma pesquisa envolvendo 3 estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, Paulo Freire é o nome da escola mais comum. Biografia. Paulo Regulus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 no Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco, filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar de Pernambuco, e de Eutrudes Neves Freire, dona Tudinha. Paulo teve uma irmã, Estela, e 2 irmãos, Armando e Temístocles. A irmã Estela foi professora primária do estado. Armando, funcionário da prefeitura da cidade do Recife, abandonou os estudos aos 18 anos.
não chegou a concluir o curso ginasial. Temístocles entrou para o exército. Aos 2, Paulo agradece emocionado em uma de suas entrevistas a Edson Passetti, pois começaram a trabalhar muito jovens para ajudar na manutenção da casa e possibilitar que Paulo continuasse estudando. Sua família fazia parte da classe média, mas Paulo Freire vivenciou a pobreza e a fome na infância durante a Depressão de 1929, uma experiência que o levaria a se preocupar com os mais pobres e o ajudaria a construir seu revolucionário método de alfabetização. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na África. O talento como escritor o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas sociais, teólogos e militantes políticos, quase sempre ligados a partidos de esquerda. A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, adotado primeiramente em Pernambuco. Seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do governo João Goulart. Na política, integrou o Partido dos Trabalhadores, tendo sido presidente da primeira diretoria executiva da Fundação Wilson Pinheiro, fundação de apoio partidária instituída pelo PT em 1981, antecessora da Fundação Persel Abramo, além de secretário de Educação da Prefeitura Municipal de São Paulo na gestão petista de Luísa Erundina, 1989 a 1992. Freire entrou para uma universidade do Recife em 1943 para cursar a faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, nunca exerceu a profissão e preferiu trabalhar como professor numa escola de segundo grau, lecionando língua portuguesa. Em 1944, uniu-se em matrimônio com a colega de trabalho Elza Maia Costa de Oliveira. Casamento este que durou até o ano de 1986, quando sua esposa morreu. 2 anos depois, em 1988, o educador casou-se com a também pernambucana Ana Maria Araújo, apelidada de Nita, que além de conhecida desde a infância, era sua orientanda no programa de mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde foi professor. Ambas as esposas foram reconhecidas por Paulo como importantes em sua carreira, inclusive quando o educador dedicou seu título de doutor honoris causa na PUC de São Paulo à memória de uma e à vida da outra. Em 1946, Freire foi indicada ao cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, onde iniciou o trabalho com analfabetos pobres. Em 1961, tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife e, no mesmo ano, realizou junto com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular que levariam à constituição do método Paulo Freire. Seu grupo foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Em resposta aos eficazes resultados, o governo brasileiro, que sob o presidente João Goulart, empenhava-se na realização das reformas de base, aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências num Plano Nacional de Alfabetização que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos, os círculos de cultura pelo país. Em 1964, meses depois de iniciada a implantação do plano, o golpe militar extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias. Em seguida, passou por um breve exílio na Bolívia e trabalhou no Chile por 5 anos para o Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Em 1967, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade,
baseado fundamentalmente na tese Educação e Atualidade Brasileira, com a qual concorrera em 1959 à cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife. O livro foi bem recebido e Freire foi convidado para ser professor visitante da Universidade de Harvard em 1969. No ano anterior, ele havia concluído a redação de seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em várias línguas como o espanhol e o inglês, em 1970 e até o hebraico em 1981. Em razão da rixa política entre a ditadura militar e o socialismo cristão de Paulo Freire, ele não foi publicado no Brasil até 1974, quando o general Geisel assumiu a presidência do país e iniciou o processo de abertura política. Depois de um ano em Cambridge, Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique. Com a anistia, em 1979, Freire pôde retornar ao Brasil, mas só o fez em 1980. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo e atuou como supervisor para o programa do Partido para a Alfabetização de Adultos de 1980 até 1986. Quando o PT venceu as eleições municipais paulistanas de 1988, iniciando-se a gestão de Luísa Erundina, de 89 a 93, Freire foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo. Exerceu esse cargo de 89 a 91. Dentre as marcas de sua passagem pela Secretaria Municipal de Educação está a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA, um modelo de programa público de apoio às salas comunitárias de educação de jovens e adultos que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. Em 1991, foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire para estender e elaborar as ideias de Freire. O Instituto mantém até hoje os arquivos do educador, além de realizar numerosas atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, às 6h53 da manhã, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações em uma operação de desobstrução de artérias. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão post-mortem à viúva e à família do educador, assumindo o pagamento de reparação econômica. Contribuições teóricas. Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pela qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Richard, com base em Paulo Freire. Paulo Freire contribuiu com uma filosofia da educação que veio não só das abordagens mais clássicas decorrentes de Platão, mas também da fenomenologia existencial de pensadores marxistas e anticolonialistas modernos. De muitas maneiras, a sua obra Pedagogia do Oprimido, de 1970, pode ser melhor lida como uma extensão ou de resposta de Os Condenados da Terra, de 61, de Frantz Fanon, que enfatizava a necessidade de dotar as populações nativas com uma educação que era, ao mesmo tempo, nova e moderna, em vez de tradicional e anticolonial, e não simplesmente uma extensão da cultura do colonizador. Na Pedagogia do Oprimido, de 1970, Freire reprisa a distinção entre opressores e oprimidos e diferencia entre as posições em uma sociedade injusta, o opressor e o oprimido. Sua influência mais direta para tal distinção remonta a Hegel, a relação mestre-escravo, expressa na obra Fenomenologia do Espírito. Freire defende que a educação deve permitir que os oprimidos possam recuperar o seu senso de humanidade e, por sua vez, superar sua condição.
No entanto, ele reconhece que para que isso ocorra, o indivíduo oprimido deve desempenhar um papel na sua libertação, como ele afirma. Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido, tratando-os como infelizes e apresentando-os aos seus modelos de emulação entre os opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. Freire, 1970, página 54. Da mesma forma, os opressores devem estar dispostos a repensarem seu modo de vida e a examinarem seu próprio papel na opressão, se a verdadeira libertação deve ocorrer. Aqueles que autenticamente se comprometem com o povo devem reexaminar-se constantemente. Freire, 1970, página 60. Freire acredita que a educação é um ato político que não pode ser divorciado da pedagogia. Ele definiu este como um princípio principal da pedagogia crítica. Professores e alunos devem estar cientes das políticas que cercam a educação, a forma como os alunos são ensinados e o que lhes é ensinado serve a uma agenda política. Professores, eles próprios, têm noções políticas que trazem para a sala de aula. Freire acredita que a educação faz sentido porque as mulheres e homens aprendem que através da aprendizagem podem fazerem-se e refazerem-se, porque mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos como seres capazes de se conhecerem. Freire, 2004, página 15. Além de pensadores marxistas, Paulo Freire possui influência de outras correntes de pensamento, como a fenomenologia existencial. Segundo Mendonça, 2006, a preocupação primordial de Freire volta-se para a ontologia do ser humano, que está ligada ao exercício da condição de sujeitos dada historicamente. Desse modo, surge a praxis humana como um compromisso histórico que, ao endereçar o sujeito ao mundo, possibilita ao mesmo tempo a transformação da realidade e dos próprios seres humanos. Página 16. Filósofos como Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel e Karl Jaspers desenvolvem pensamentos existencialistas cujos princípios se encontram e influenciam efetivamente Paulo Freire. Ainda na sua obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire cita diretamente o Sartre. Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência se torna mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona. Daí a afirmação de Sartre, anteriormente citada: consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Freire, 1987, página 71. A fenomenologia de Paulo Freire articula-se com o existencialismo. É também sob marcante influência do existencialismo que se pode compreender a filosofia da educação de Paulo Freire, para quem a educação é prática da liberdade e a pedagogia, processo de conscientização. Severino, 2000, página 303. Embora faça referência a Sartre, é o existencialismo cristão de Jaspers e Gabriel Marçal que predomina. O pensamento existencialista, enquanto se ocupa do ser humano, tem importância para a educação, na medida em que esclarece a condição dele no mundo. Paulo Freire, de 1996. Sofre influências desta corrente e a desenvolve em sua pedagogia. Se por um lado uma educação é possível a partir do pensamento de Sartre, 1987, e de outro encontra-se a humanização na pedagogia de Freire, Mendonça, 2006, página 161, que objetiva finalmente a humanização das relações no processo de ensino-aprendizagem. Modelo bancário de educação. Em termos de pedagogia, Freire é mais conhecido por seu ataque sobre o que chamou de conceito bancário da educação
em que o aluno é visto como uma conta vazia a ser preenchida pelo professor. Ele observa que transformar os alunos em objetos receptores é uma tentativa de controlar o pensamento e a ação, leva homens e mulheres a ajustarem-se ao mundo e inibe o seu poder criativo. Freire, 1970, página 77. Para Freire, a leitura não se esgota e nem pode se esgotar na decodificação da palavra escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Esta crítica básica não era nova à concepção da criança como um aprendiz ativo de Rousseau, já era um passo além da ideia de tábula rasa, que é basicamente o mesmo que o conceito bancário. Além disso, pensadores como John Dewey também são fortemente críticos da transmissão de meros fatos como objetivo da educação. Dewey muitas vezes descrevia a educação como um mecanismo de mudança social, explicando que a educação é um regulamento do processo de vir a partilhar a consciência social e que o ajustamento da atividade individual com base nessa consciência social é o único método seguro de reconstrução social. 1897, página 16. O trabalho de Freire, no entanto, atualizou o conceito e colocou-o em contexto com as teorias e práticas de educação atuais que estabelece as bases para o que hoje é chamado pedagogia crítica. Cultura do silêncio. Segundo Freire, o sistema de relações sociais dominantes cria uma cultura do silêncio que infunde uma autoimagem negativa, silenciada e suprimida aos oprimidos. O aluno deve desenvolver uma consciência crítica a fim de reconhecer que esta cultura do silêncio é criada para oprimir. A cultura do silêncio também pode fazer com que os indivíduos dominados percam o meio pelo qual respondem de forma crítica à cultura que é forçada sobre eles pela cultura dominante. A dominação social de raça e classe é entrelaçada no sistema de ensino convencional, através do qual a cultura do silêncio elimina os caminhos de pensamento que levam a uma linguagem crítica. Legado. O trabalho de Freire influenciou o movimento chamado Matemática Radical nos Estados Unidos, que enfatiza questões de justiça social e pedagogia crítica como componentes de currículos de matemática. Na África do Sul, as ideias e métodos de Freire foram fundamentais para o movimento da consciência negra, muitas vezes associado com a figura de Steve Biko na década de 1970. Em 1991, o Instituto Paulo Freire foi criado em São Paulo para ampliar e elaborar as suas teorias da educação popular. O Instituto já tem projetos em muitos países e está sediada na Escola de Educação e Estudos de Informação da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA, onde arquivos de Freire são mantidos. O diretor é o Dr. Carlos Torres, professor da UCLA e autor de livros freirianos, incluindo A Praxis Educativa de Paulo Freire, de 1978. Desde a publicação da edição anglófona da obra Pedagogia do Oprimido, Freire alcançou status quase icônico em programas de formação de professores dos Estados Unidos. Em 2016, 2 pesquisas demonstram o impacto de sua obra a nível mundial. A Open pesquisou em mais de 1 milhão de programas de estudos de universidade dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia e descobriu que Pedagogia do Oprimido, fazendo do pedagogo o único brasileiro entre os 100 mais citados e o segundo melhor colocado no campo da educação. Uma pesquisa da London School of Economics descobriu que Pedagogia do Oprimido é o 3º livro mais citado mundialmente na área das ciências sociais, segundo dados do Google Acadêmico. Críticas e controvérsias.
As propostas de abordagem político-educacionais tecidas por Paulo Freire são consideradas controversas e têm sido alvo de críticas e objeções por parte de correntes discordantes. Desde os anos de 1960, Paulo Freire recebeu muitos rótulos, incluindo nacional-desenvolvimentista, escolanovista, indutivista, não diretivo, neo-anarquista católico, entre outros. Paulo Freire, diante de tais críticas, evitava polêmicas, assumindo suas ingenuidades. Contudo, não tolerava críticas em relação a uma suposta indecisão quanto à sua ótica de classe. Segundo os críticos, em seus estudos executados no período compreendido entre os anos de 1960 a 1964, Paulo Freire negava a sociedade opressora e sua dominação, mas não esclarecia suficientemente como superar os problemas apontados, não revelando objetivamente o tipo de revolução que se poderia desencadear e as bases socioeconômicas que deveriam dar suporte à nova estrutura do poder. Deste modo, Paulo Freire podia ser visto nesses estudos como um idealista e como um liberal, não negando o sistema capitalista. Na verdade, a classe dominante não pode formar a classe dominada. Nós vamos terminar 89 com praticamente 31 milhões de analfabetos e 8 milhões e meio de crianças em idade escolar sem escola para estudar. De quem é a culpa, professor? A culpa fundamental está na estrutura da sociedade em que nós vivemos, é na forma como esta sociedade montada como está, funciona e como ela se organiza, como ela se dirige aos interesses de uma certa minoria que detém o poder. Eu acho, Lula, que para enfrentar um problema como esse que você acaba de colocar, quer dizer, 8 milhões de meninos e de meninas em idade escolar, eu nem diria fora da escola, porque quando a gente diz 8 milhões fora da escola, esse fora sugere um pouco de manha da ideologia, sabe? Isso sugere que os 8 milhões não estão na escola porque não querem. Não, são 8 milhões de meninos e meninas proibidos de estar na escola. I was introduced to Paulo Freire literacy program, so I said it would be really important to build up in this English class some kind of discussion and orientation so that they learn English and at the same time start to know their rights and their society. O sonho não é apenas um direito e até um dever que a gente tem, mas que o sonho faz parte da natureza do ser que nós, mulheres e homens, estamos sendo. Nós somos seres programados, realmente, mas não determinados. E por isso, então, nós somos também seres, ou estamos sendo, seres que não resistimos continuar a viver sem estar envolvidos num pensamento permanente sobre o amanhã. É inviável para o ser humano continuar se ele para de pensar no amanhã. O que importa é que somos seres de tal maneira constituídos que o presente, o passado e o futuro nos enlaçam. Salve, salve, galerinha. Então, chegamos ao final aí de mais um vídeo. Lembrando que falamos então desse pedagogo, desse cara chamado Paulo Freire, muito admirado e às vezes odiado, né, por pessoas que discordavam aí das suas teorias. Então, espero que você tenha gostado aí desse conteúdo, desse personagem da semana, que você possa relembrar, né, que se você já estudou sobre Paulo Freire, às vezes tem coisas que a gente não viu, né, que às vezes nesse vídeo a gente acaba aqui descobrindo, né. Então, firmeza total, agradeço aí
a todos vocês que assistiram do início até o fim a mais um vídeo da semana. Lembrando que a gente está em produção aí de música nova, música chamada Contra o Tempo. Logo logo estará disponível em todas as plataformas digitais, não é não? É isso aí, com produção aí do meu parceiro Zeu, lá de Mato Grosso. Abraço para você, uma excelente semana, que Deus abençoe você, tua família, e que você possa sempre conseguir alcançar os seus objetivos, não é não? Tá aí, Paulo Freire, uma figura muito importante para a educação, certo? Agradeço então aí, fica todo mundo com Deus, até semana que vem. Fui.